Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um novo vídeo e esse novo vídeo recorre a esse tempo gostoso que nós estamos passando no Nordeste, o tempo de verão. E aqui eu vou falar sobre dores de ouvido durante o verão. Se você tem interesse nesse assunto, fique aqui comigo que já após a vinheta estarei comentando as principais características, diferenças, tratamentos, prevenções de dores de ouvido do verão. Fica comigo e não sai daí, viu? Então, começamos o vídeo. Estou aqui para falar da famosa otite externa, que é a otite, que é a inflamação do ouvido que ocorre nesse período tão gostoso que passamos aqui na região Nordeste. Eu sou de Natal, então as praias estão lotadas, as casas com piscina transbordando de criança, de adulto, todo mundo aproveitando bem o refrescor da água durante esse período de sol muito intenso. Mas aqui uma preocupação. Cuidado com seus ouvidos, porque nesse período aumenta muito a incidência, aumenta muito os números de casos de otites externas, que são aquelas otites causadas pelo excesso de banho de mar, de banho de piscina. As otites externas, elas se caracterizam pelaquela dor ao toque na orelha, em que a pessoa, e principalmente a criança, vai se queixar de dor, por exemplo, quando vai vestir uma blusa. Ou aquela mulher ou aquela criança vai pentear o cabelo e a escova encosta na orelha. E ela relata de dor. E principalmente quando ela vai dormir e ela gira a orelha para botar em cima do travesseiro, aquela orelha que está infeccionada, ela vai doer. Então, a otite externa é a otite da inflamação do ouvido externo, pois o ouvido ele tem três partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, popularmente esse aqui conhecido como labirinto. E aí, dentre as otites externas, nós temos diferenças entre elas, principalmente pelo agente causador. A otite externa ela pode ser tanto causada por bactérias, que é a mais comum, como por fungos. E como é que eu vou saber a diferença entre cada uma? A diferença basicamente parte da questão de dor. Se a dor vem isolada, geralmente é causada por bactérias. Se a dor vem acompanhada de uma coceira irritante, geralmente isto está sendo causada por fungos. Mas também existe uma diferença entre as otites externas bacterianas e fúngicas com as otites médias. A otite média é aquela otite, aquela inflamação que acomete a parte do ouvido que tem comunicação com o nariz. Então a otite média ela surge exatamente quando o nariz está com problema, principalmente quando tem catarro, que eu chamo as otites da gripe, em que o catarro sobe através da comunicação do nariz-ouvido, chamado tuba auditiva, e cai dentro do seu ouvido médio. E aí ocorre uma dor intensa, acompanhada de febre, principalmente alta nas crianças, e aí é onde a gente vê a diferença na otite externa, que geralmente não cursa com febre alta. Pode cursar com uma febrezinha ali leve, moderada, não mais do que isso. Ok, pessoal? E aí, doutor, o que é que eu faço para prevenir as otites externas, as otites do verão? Primeiro, você tem que passar por uma avaliação preventiva com seu otorrino. Ou, se você morar aqui na região de Natal, marque uma avaliação comigo, Dr. Renato Taumaturgo. Eu estarei sempre disponível e atenderei você com prazer para olhar e prevenir seus problemas de ouvido. E nesta avaliação a gente olha, se tem um excesso de cera, esse excesso tem que ser retirado. Mas aqui cabe uma observação. A cera, meus queridos, não é sujeira, a cera é proteção, então a gente só vai tirar o excesso, tem que ficar um restinho de cera lá. Porque esse restinho vai ser uma proteção física contra a entrada de insetos, que ao inseto entrar ele vai ficar grudado naquela gosma. E também a cera é uma proteção química, porque a cera ela tem substância que controla o crescimento de fungos e de bactéria nesse ouvido externo. As bactérias e os fungos já existem aqui, só que se eles encontrarem um ambiente adequado, que geralmente é um ambiente que já é quente, que é o ouvido, com o aumento do líquido de umidade, é uma junção perfeita para a proliferação desses micro-organismos.
A segunda dica de prevenção consiste em não catuque seus ouvidos, nem com cotonete, nem com dedo ou qualquer objeto pontiagudo. A manipulação dos seus ouvidos pode romper a pele de forma microscópica, que a gente chama de fissuras, e também facilitar a entrada de bactéria e fungo, que, como já disse anteriormente, já se situam no seu ouvido. Uma dica também que pode ser feita é evitar o excesso de banho de mar, de banho de piscina. E aí cabe você, pai, você, mãe, a controlar esses horários. E outra, os responsáveis também têm que observar a qualidade da água em que se está tomando banho. Tomar banho naquelas praias que o mar está propício para banho e observar a limpeza da piscina em que se está tomando banho. Isto é importantíssimo. Um outro fator de prevenção consiste na utilização de tampões. Mas qualquer tampão serve, doutor Renato? Não. Geralmente são tampões individualizados, feitos através de um molde, de acordo com a anatomia da orelha de cada um. Só que o tampão, ele momentaneamente, quando você está usando, ele deixa você parcialmente sem escutar muita coisa, mas evita sim a questão das otites externas. E também tem que ser ensinado como é que se coloca esse tampão. Mas, doutor Renato, eu fiz tudo isso, mas mesmo assim meu ouvido está doendo. O que eu devo fazer? Vocês, meus queridos, ao sentirem dor de ouvido, não vacilem, não titubeiem, não percam tempo. Procure um médico especialista para lhe avaliar. Se você estiver na região de Natal ou proximidades, marque uma consulta comigo que eu lhe avaliarei com a maior qualidade possível para ajudar no seu caso. É só clicar no link aqui embaixo que vai cair direto na central de WhatsApp para a marcação de consultas na clínica Pedro Cavalcante da Roberto Freire. E ao chegar em consultório, o otorrino ele vai avaliar bem seu caso, vai escutar a sua história, vai ver essas diferenças que eu falei no início do vídeo e vai lhe chamar para sentar na cadeira de exame. E na cadeira de exame geralmente é feita uma videotoscopia, um exame que ele mostra seu ouvido na TV. E você também vai ver essa característica na TV e vai observar como é o ouvido bom e como é o ouvido ruim. E aí, ao ser examinado, se for percebido um excesso de cera, esse excesso de cera tem que ser retirado. E isto se a dor for permitir. Porque às vezes a dor é tão intensa que o paciente, principalmente as crianças, não deixa sequer a gente se aproximar da orelha. Mas em deixando, a gente geralmente com aspirador vai lá e suga esse excesso de cera até para facilitar o efeito do medicamento que vai ser prescrito. A segunda situação que a gente pode encontrar é fungo, como eu falei lá no início. E ao perceber as hifas de fungo, o que é hifa, doutor? São aqueles pelinhos do fungo que a gente observa naquela comida, por exemplo, aquela comida que está apodrecendo, aqueles cabelinhos. Aquilo ali também acontece dentro do ouvido. E aí, novamente, com o aspirador, de forma delicada, bem tranquila, nós retiramos esse excesso de hifas, o excesso de fungo. Após feito isso, a gente vai observar uma parede toda avermelhada, um vermelho bem intenso e geralmente um pouquinho fechado. E aí é prescrito, se for para adultos, comprimidos para desinflamar, se for em crianças, são gotinhas para tomar, em conjunto com gotinhas otológicas ou auriculares. As gotinhas que vão ser aplicadas no ouvido, é ela que vai curar seu problema. Porque se for causado por bactéria, essas gotinhas vão conter antibiótico. E se elas forem causadas por fungo, essas gotinhas vão transformar o ambiente do ouvido, um ambiente ruim para o fungo. Porque o fungo ele adora calor e umidade. E as gotinhas, como é composto de um ácido associado a um álcool, vai acidificar e vai desidratar o meio, botando o fungo literalmente para dormir. E aí geralmente o tratamento dura 7 dias. E aí a pessoa, o adulto ou a criança, vai estar sem dor e apta ao retorno das atividades aquáticas para compensar o calor que está acontecendo aqui e se refrescar da melhor forma possível. Então, meus queridos, se você está passando por algum problema desse, marque uma avaliação com o seu otorrino. E se você estiver em Natal, regiões próximas, eu, Dr. Renato Taumaturgo, terei o prazer de recebê-los em meu consultório, situado na clínica Pedro Cavalcante do espaço
espacial mall situado na Avenida Roberto Freire. Fácil de localização, estacionamento amplo e segurança para você. E aí, meus queridos, gostaram desse vídeo? Dá o like. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você conhece, que tem a mania de catucar o ouvido, que tem a mania de usar o cotonete, ou que está apresentando uma dor de ouvido. Compartilhe esse vídeo para ela saber que tem solução. Nós não devemos guardar a doença. A qualquer dor de ouvido, procure um especialista. Um grande abraço a todos e bom verão. Aproveitem com moderação.